Olá, eu sou Rodrigo Oliveira. Vamos falar um pouco sobre soquetes. Vamos entender o conceito de aço, forja e fundição. O aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com percentuais desse último variando entre 0,008 e 2,11%. Diferente do ferro fundido, que também é uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono entre 2,11% e 6,7%. O carbono é um material muito usado nas ligas de ferro, porém varia com o uso de outros elementos como magnésio, cromo, vanádio e tungstênio. O carbono e esses outros elementos químicos agem como um agente de resistência. Vamos entender então o processo de forja. O aço forjado é obtido através de lingotes de aço, que são submetidos ao aquecimento e grandes pressões mecânicas, até que o metal adquira o formato desejado. Diferentes de outros materiais, o aço não é forjado a frio, sua dureza impede que ele seja trabalhado dessa maneira. Ao passar pelo processo de forja, que é o aquecimento do metal sem que ele derreta, o metal adquire propriedades diferentes daquela do aço fundido. Os tipos de aço forjado dependem do tipo do aço utilizado para fazer o lingote. O aço forjado, diferente do fundido, não permite que sejam feitas ligas durante sua confecção. Antes da formação do lingote, no entanto, quando o aço esteve no estado líquido, é possível adicionar elementos para a formação de ligas, como níquel, molibdênio, entre outros. Dessa maneira, temos duas categorias principais de aços forjados: os aços forjados a partir do aço carbono ou a partir do aço liga. O aço carbono é uma liga de aço cujo elemento adicionado é o carbono, conferindo maior dureza ao material. O aço liga utiliza outros elementos que não o carbono, para conferir características diferentes ao material, ao exemplo do cromo, vanádio e molibdênio. O processo de confecção de uma peça em aço forjado é mais trabalhoso e custoso do que em aço fundido. No entanto, o material possui uma resistência mais elevada. Isso ocorre devido ao processo de manufatura da peça. A peça forjada é submetida a pressões que forçam o alinhamento dos grãos de aço em uma mesma direção, diferente do que ocorreria no resfriamento, onde o alinhamento dos grãos seria aleatório. A técnica de resfriamento acelerado do aço forjado é chamada de têmpera e confere ainda mais dureza ao produto final. Vamos entender agora o processo de fundição. Um metal fundido é quando aquecemos o mesmo até superarmos a temperatura de fusão. O metal passa do estado sólido para o estado líquido e podemos despejá-los em moldes e atingirmos as formas mais variadas. Este processo pode ser feito com qualquer tipo de metal, ferroso ou não ferroso. Uma característica interessante do ferro fundido e do aço fundido é que eles atingem níveis de dureza mais elevados do que o aço forjado, por conta da adição extra de carbono em sua composição. Característica interessante na confecção de ferramentas onde se exijam níveis de tensões mecânicas elevadas, porém mais quebradiças ao impacto. Outros aditivos podem ser incorporados à composição química das ferramentas, como por exemplo o cromo, o vanádio e o molibdênio. O aço cromo-vanádio. O cromo-vanádio é formado pela combinação de elementos químicos em diferentes proporções. O percentual de cada constituinte na formação é baseado nas características buscadas do produto final. Tipicamente, o cromo-vanádio contém uma quantidade de cromo entre 0,8% e 1,1%, e uma quantidade de vanádio que é de aproximadamente 0,18%. Inclui-se também 0,5% de carbono. Quando as proporções são alteradas, as propriedades gerais da liga podem mudar e ela se comportar diferentemente em certas aplicações. As propriedades físicas, químicas e mecânicas deste tipo de aço lhe dão características específicas de tolerância à carga, resistência à corrosão e dureza. O aço cromo-molibdênio. Esse material é composto por mais ou menos 0,3% de carbono, o que faz dele um tipo de liga de aço com baixo teor de carbono.
As propriedades mecânicas superiores desse material são provenientes da adição de íons de cromo e molibdênio, por volta de 1% de cromo e 0,2% de molibdênio são usados. Este tipo de aço também exibe excelente rigidez e alongamento. É o que chamamos de ductilidade. É excelente para aplicações em ferramentas que venham a sofrer impacto. Temos dois tipos de soquetes, os manuais e os de impacto. Além da composição de material, temos uma grande diferença na apresentação visual dos soquetes. Essa diferença é proposital, para que fique bem claro o posicionamento de cada modelo em relação ao tipo de aplicação. Os soquetes manuais, que possuem um acabamento cromado, são para uso exclusivamente manual. Já os soquetes de impacto possuem um acabamento fosfatado e são projetados para trabalhar tanto com ferramentas manuais como em ferramentas elétricas ou pneumáticas. Existem soquetes para vários tipos de aplicações. Eles podem ser longos, tradicionais, longos com pontas, longos para velas ou torques. Os soquetes também podem ser apresentados com os encaixes estriados ou sextavados. Os soquetes do tipo sextavado têm como característica acomodar-se melhor nas 6 faces de um parafuso ou porca. São indicados para apertos finais, onde exijam-se níveis maior de torque. Já os soquetes do tipo estriado possuem o dobro de pontos em relação ao sextavado. São 12 pontos. Os pontos de apoio agora são as quinas dos parafusos, e não mais as faces, como no modelo sextavado. São mais indicados para situações onde não se possa trocar as posições tão facilmente. O fato de ter vários pontos me dá o dobro de angulações para se efetuar o aperto, mas não suporta o mesmo nível de torque que o modelo sextavado. Os soquetes estriados da linha Stanley contam com o sistema MaxiDrive. Os sulcos e as quinas internas de contato foram arredondados, permitindo assim 15% a mais de pegada, evitando deformação nas pontas. Foram desenhados para facilitar a remoção de porcas e parafusos desgastados ou arredondados. Um fator importante a ser considerado nos soquetes é a dimensão do seu encaixe. A depender dessa dimensão, podemos voltá-lo para aplicações específicas. O encaixe quadrado dos soquetes podem ser encontrados desde 1/4 de polegada até 1 polegada. Esta variação determina o segmento onde eles serão aplicados. Seja com ferramentas pneumáticas ou com ferramentas manuais, a dimensão dos encaixes quadrados dos soquetes está ligada diretamente ao nível de torque que cada um aguenta. O encaixe menor aguenta torques menores, e o encaixe maior aguenta torques mais elevados. Vamos conferir o torque máximo que cada medida de encaixe resiste. É importante frisar que a Stanley dispõe de soquetes com medidas em milímetros e em polegadas. Um erro muito comum do usuário final é usar soquetes em milímetros com parafusos em polegadas, ou vice-versa. Esta inversão pode causar um desgaste prematuro tanto no soquete como na porca ou parafuso. Finalizamos mais uma videoaula. Dúvidas? Entre em contato comigo, rodrigo.oliveira@sbdinc.com. Obrigado.